Fala, gente, estamos aí na nossa aula de número 9 e o tema hoje é regeneração. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nos colocamos diante da Tua boa, perfeita e agradável vontade e pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra e do ensino que o Senhor está colocando diante de nós. Nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Gente, que coisa mais maravilhosa é poder falar a respeito desta palavrinha chamada regeneração. A nossa máxima para esta palavra, aqui na aula de fundamentos, nessa aula de número 9, que significa, tá? A palavra regeneração significa o renascimento espiritual pelo agir da palavra e do Espírito. O que é regeneração? É o renascimento espiritual pelo agir da palavra e do Espírito. E o versículo principal para nós está lá em João, capítulo 3, versículo 6, onde diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Este trecho está num diálogo de Jesus com Nicodemos, naquele momento emblemático, né, de João, do Evangelho de João, capítulo 3, onde Nicodemos vai se encontrar com Jesus para tentar entender quem de fato era Jesus. E ali Jesus revela, por meio deste diálogo, a sua ação soberana sobre a humanidade, para que o Espírito Santo, então, pudesse vir e trazer regeneração para todo aquele que em Cristo crer. É isso mesmo. Então, regeneração tem o significado como um novo nascimento. É simplesmente isso, é um novo nascimento, é o nascer de novo, né? Então, precisamos entender que esta palavra ela está no Novo Testamento, mas ela tem na sua sombra, né, no Antigo Testamento, no momento em que Deus vai falar através do profeta Ezequiel, lá no capítulo 11, versículo 19, onde vai dizer o seguinte: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, né? Então, quando Deus fala aqui através do profeta Ezequiel que vai colocar um novo espírito dentro dos homens, está aqui se cumprindo agora através da regeneração, desta obra regeneradora do próprio Deus para com a humanidade, para com aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, né? Então, a regeneração no processo da salvação, onde nós estamos falando aqui no Fundamento Salvação, né, é a ação do Espírito e da Palavra. Nós já vamos chegar lá nesses dois pilares da regeneração, mas ela é uma ação imediata, ok? Não tem como uma pessoa dizer assim: eu estou nascendo de novo, né? A pessoa ou ela vai ter a consciência de que ela não nasceu de novo, né? Um incrédulo, uma pessoa que não crê em Jesus, uma pessoa que realmente ainda não entregou o seu coração, não entendeu o arrependimento e a fé, como nós estudamos na aula anterior, né? Ou a pessoa ela vai dizer: eu nasci de novo. E este ato regenerativo, né, de regeneração, é um ato instantâneo e ele é dado pela pessoa do Espírito Santo, tá? E não tem como então uma pessoa dizer que ela é crente, não tem como uma pessoa dizer que ela é evangélica se ela não nasceu de novo. Ou ela nasceu de novo e ela está desfrutando de uma vida salva no Senhor, se ela desfrutando de uma vida onde ela foi enxertada em Cristo, ou ela não está desfrutando ainda da salvação, né? E aqui que entra até aquela ideia, né, da igreja visível e da igreja invisível. Por quê? Porque, queridos, ir para a igreja não necessariamente significa que a pessoa é salva. Porque a pessoa pode estar indo para a igreja por vários motivos, né? Mas ela de repente não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador ainda. Às vezes ela vai na igreja porque ela
o seu cônjuge pediu, o seu pai pediu, a sua mãe pediu, né? Você que está na adolescência aqui, entrando agora nesse momento da plenitude dos seus pensamentos, da maturidade, né? Talvez você foi até a igreja, até agora para a igreja, porque os teus pais pediram, porque você ia de carona, porque você tem amigos lá, porque você gosta da música, porque você tá gostando de alguém, né? Olha aí, ó, profeta, né? Ó, tem o profeta aqui, ó, falando, né? Você não pode ir para a igreja só porque você está gostando de alguém, não, meu irmão. Né? Ou minha irmã, né? Você tem que estar indo para a igreja porque você está amando a Jesus, né? Então, assim, são situações que a gente tem que parar para refletir profundamente, né? Se nós temos essa convicção do novo nascimento, se nós entregamos a nossa vida para Jesus. Talvez você esteja agora, neste momento, realmente se questionando a respeito disso. E isso é muito valioso. Permita com que o Espírito Santo fale ao teu coração. Permita com que a pregação da palavra traga a você essa consciência e esta ação sobrenatural do Espírito Santo, né? Por quê? Porque, de fato, é uma ação do Espírito. A regeneração, esta parte do processo da salvação na vida do crente, é uma ação do Espírito Santo, é uma ação sobrenatural, né? Olha lá, João capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim para nós. Vou ler do 12 em diante, tá? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, esta ação, ela é de Deus, ela é do Espírito Santo, né? Assim como, olha só que coisa mais linda, quando o anjo visita Maria e ele diz a ela que ela daria luz a um filho, e este filho seria gerado pelo Espírito Santo, né? Falando de Cristo. E no momento em que José então descobre, né, toda essa situação, tem todo esse drama acontecendo ali naquele momento dessa história, José então está prestes a desposá-la, deixá-la para que ela não seja envergonhada, apedrejada, né, no cumprimento da lei de uma mulher que, né, tecnicamente virgem, estava ali agora grávida, né? Que história é essa, né? Então o anjo vai visitar José neste momento e ele diz assim, lá em Mateus capítulo 1, versículo 20: Não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então aqui está a evidência de que Cristo foi gerado pelo Espírito Santo como o primeiro de muitos que viriam, crendo nele, a ser regenerados pelo Espírito Santo. Cristo, sim, foi gerado pelo Espírito Santo, mas nós fomos regenerados pelo Espírito Santo. Porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, é Espírito, ou seja, o Espírito que há dentro de nós é vivificado quando nasce de novo, quando nós nascemos de novo, o nosso ser nasce de novo, né, pelo Espírito, e ali então nós começamos essa linda história de relacionamento com Deus, porque agora na pessoa do Espírito Santo que habita em nós, nós temos condição de vivermos uma plenitude na presença de Deus, de relacionamento. Olha que coisa importante a gente entender isso aqui. Ainda que o salmista venha dizer para nós que o Senhor nos tece no ventre da nossa mãe, até nós sermos regenerados, nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas, criação de Deus. Né? Então esse discurso que se diz às vezes por aí, né? De forma popular, as pessoas dizem todos são filhos de Deus. Não. Quem são os filhos de Deus? Os regenerados,
aqueles que nasceram do Espírito. Todos os outros são criação, criatura de Deus. Podemos dizer sim que toda a humanidade é criatura de Deus, imagem e semelhança distorcida, ok? De Deus. Mas os filhos de Deus são aqueles que nascem de novo, são aqueles que são regenerados pela ação do Espírito Santo de forma sobrenatural e pelo agir da palavra de Deus, né? Então, da mesma intensidade em que é uma ação sobrenatural de Deus pela pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo só vai agir através da palavra de Deus, ok? Da proclamação da palavra de Deus. Então, um exemplo bem legal para a gente entender isso aqui é como que se o Espírito Santo fosse uma energia elétrica e a palavra de Deus fosse o fio de cobre, o condutor dessa energia elétrica, ok? Então a pessoa, ela só vai sofrer ação regeneradora pelo Espírito Santo se a palavra de Deus estiver sendo proclamada, né? É por isso que a gente tem que cuidar, por exemplo, com aquela frase que a gente nem sabe a procedência direito, né? Tem alguns que atribuem a Lutero, outros que atribuem a Agostinho, que dizem, né? Pregue, se necessário, use palavras. Gente, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe o que essa frase está querendo dizer, que o testemunho é valioso, que você tem que ser uma pessoa de ética, de caráter, não adianta nada você, né, não adianta nada, olha aqui, entre aspas, né? Não adianta nada você pregar a palavra e ter um mau testemunho. Mas muito cuidado com isso. Por quê? Porque o Espírito só age diante da palavra pregada, proclamada, proferida, escrita, lida, ouvida, entende? Isso é importante a gente entender. Porque quando pregamos, aliás, pregamos Cristo e não a nós, ok? Claro que quando pregamos Cristo, a pessoa olha para nós e diz, você não tem moral para dizer, ou você tem moral para dizer, ou realmente eu quero ouvir o que você tem a dizer. Sim, é verdade, mas muito além de nós mesmos, pregamos a Cristo, porque o único que salva é Cristo Jesus, amém? Você não tenha dúvida disso, né? Mas é importante a gente entender isso. Por quê? Porque por conta de uma frase como essa, ou de um ensino como esse, muita gente omitiu a proclamação do Evangelho. E aqui está um grande problema. Por quê? Porque a pessoa não se converte com uma linda história, ela se converte com a ação sobrenatural do Espírito Santo. E a ação sobrenatural do Espírito Santo requer a pregação e a proclamação da palavra de Deus. Então, quando se vai evangelizar alguém, quando se vai pregar para alguém, jamais podemos omitir a palavra de Deus. Jamais. O cristão maduro precisa manejar bem a palavra de Deus justamente para ocasiões como essa. Quando você tem a oportunidade de falar do amor de Cristo, quando você tem a oportunidade de testemunhar a tua história, né? Você pode começar uma conversa ou usar do teu testemunho para a pregação, mas jamais podemos omitir a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é o fio condutor deste dunamis, deste poder da ação do Espírito Santo para a regeneração do coração humano, ok? Então jamais se esqueça disso, em nome de Jesus, que você, na verdade, seja incendiado por esta palavra para proclamar o Evangelho, para pregar as boas novas, não é? Porque nós somos aqueles que semeamos a palavra de Deus, né? Vamos ler lá em primeira, quer ver? Não, deixa eu ver aqui. Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, perdão. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 3 em diante, Jesus conta uma parábola, né? A parábola do semeador, que diz assim: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol,
As plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60, até a 100 por um, ou seja, potencializou aquela semente que caiu em uma terra boa, né? E cresceu e deu boa colheita. E aí Jesus vai explicar esta parábola, né? Lá no versículo 13 ainda do capítulo 4, e vai dizer o seguinte: vocês não entenderam essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? E é claro que, né, aqui Jesus está falando a respeito de muitas coisas, né? Tem muitas coisas no contexto em que ele está aqui falando, e nós estamos trazendo só para um entendimento aqui da semente, tá? Então vamos lá. Versículo 14. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. E aqui Jesus está narrando muitas formas, né, de não darmos a devida atenção à semente. Versículo 18. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Versículo 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 até 100 por um. Mas o que eu quero enfatizar, na verdade, aqui com o que Jesus está ensinando, é que o semeador semeia a palavra. Versículo 14. O semeador semeia a palavra. Por quê? Porque quando ele semeia a palavra, ele está pavimentando para a ação do Espírito Santo. Porque nós não temos o discernimento de sabermos como está cada coração, em qual estação aquele coração está. Se aquele coração está como um espinheiro, se aquele coração está como um terreno pedregoso, se aquele coração está como uma terra fértil, nós não sabemos. O que nós sabemos é que o semeador semeia a palavra. E aí o Espírito Santo, o nosso grande consolador, o nosso Deus conosco aqui, né? Não Emanuel no caso de Jesus, que também é Deus conosco, que obviamente é Deus conosco na sua revelação da sua ação de redenção, mas a pessoa do Espírito Santo que nos foi presenteada para habitar em nós, vai agir de forma extraordinária através de nós quando proclamamos a palavra. Então, perceba que não há ação do Espírito se não houver pavimentação da palavra. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. É por isso que muitas e muitas vezes nós, pregadores, pastores, estamos denunciando os falsos pregadores. Aqueles que falam de tudo, têm uma oratória maravilhosa, né? Um discurso lindo, mas lhes falta a palavra de Deus. Então, é importante a gente ser lembrado disso para que a nossa pregação seja feita, para que quando nós tivermos a oportunidade de falarmos do amor de Cristo, meus irmãos, nós possamos nos lembrar de versículos bíblicos, nós possamos nos lembrar da palavra de Deus, nós possamos estarmos conectados, manejando bem a palavra de Deus, para que o Senhor então possa agir através de nós da maneira correta, da maneira bíblica, né? Porque quantas vezes pessoas são levadas por emoções, não é verdade? Choram, né? E vão até às vezes para o altar, mas parece que nada acontece. Às vezes você vai para outro domingo lá, a pessoa, cadê a pessoa? Né? Às vezes ela é emocionalmente atingida por alguma coisa, mas não necessariamente é a palavra de Deus. E não necessariamente possa ocorrer uma regeneração, entende?
Então, é importante a gente entender isso e é importante a gente entender que o Senhor está nos chamando para sermos estes semeadores que semeiam a palavra de Deus, para que aquilo que lhe cabe, para aquilo que é da sua alçada, ele possa então agir e fazer por aquilo que nós já estamos pavimentando, né? Pregando a palavra, proclamando a palavra. Porque já parou para pensar por que é que os apóstolos, depois da descida do Espírito Santo de Atos capítulo 2, foram para os 4 cantos da terra? Por que é que houve tanta intensidade na igreja primitiva, quando nós lemos o livro de Atos, por exemplo, para que eles pudessem proclamar a palavra, viajar para vários lugares, conhecer pessoas novas, cidades novas, um povo novo? Por quê? Por que que a Bíblia incessantemente tem sido traduzida para tantas línguas, tantos povos, tantos dialetos, né? Tribos indígenas, lugares ainda que não foram alcançados com saneamento básico, nada. Muitos desses lugares já têm palavra, já tem Bíblia traduzida para esses lugares. Por quê? Porque pessoas entenderam que para que a regeneração seja eficaz, para que a ação do Espírito Santo seja plena no coração de uma pessoa, essa pessoa nasça de novo, é necessário a proclamação da palavra. Então, o meu apelo nesta aula para nós é que nós possamos entender isso, que nós sejamos os proclamadores da palavra de Deus para a ação regeneradora do Espírito Santo, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te faça um arauto da palavra de Deus, alguém que nasceu de novo, foi regenerado e agora carrega consigo essa missão de proclamar a palavra de Deus para que outros possam desfrutar do mesmo milagre que você. Deus te abençoe, um beijo no teu coração e até a próxima aula.